ele planta um medo na mente das pessoas e controla 98% das pessoas em todo o mundo. Napoleão Hill, na crise de 1929, viu o mundo entrar em uma crise financeira sem precedentes e ele percebeu que ele próprio havia perdido a sua coragem, a sua iniciativa, o seu entusiasmo. E ele percebeu também que o diabo estaria dançando de felicidade, vendo a mente dos homens sendo preenchidos com medo da pobreza. Então ele forçou a sua mente a entrar na consciência do diabo, fazendo com que ele desse uma entrevista, onde ele revela truques e artimanhas que usa para controlar 98 a cada 100 pessoas em todo o mundo. E nessa entrevista, ele revela como nos defender dele. Então, no livro Mais Esperto que o Diabo, tem a entrevista completa. Irei trazer neste vídeo algumas das perguntas contidas neste livro. E eu te agradeço por se inscrever no canal, te agradeço pelo seu like e também agradeço por sua participação nos comentários. Então agora, vamos para a entrevista. Então, pessoal, neste livro do Napoleão Hill, onde ele fala uma entrevista imaginária com o diabo, dá para a gente tirar muitas reflexões desta entrevista que ele fez. Então, e o livro, ele começa com o Napoleão Hill fazendo a pergunta para o diabo. Eu descobri o código secreto pelo qual tenho acesso aos seus pensamentos. Vim para lhe fazer algumas perguntas muito simples. Exijo que você me forneça respostas diretas e verdadeiras. Você está pronto para a entrevista, senhor diabo? E ele responde: sim, estou pronto, mas primeiro você deve se dirigir a mim com mais respeito. Durante esta entrevista, você se dirigirá a mim somente como sua majestade. Com que direito você exige tal respeito? Você deve saber que eu controlo 98% das pessoas do seu mundo. Você não acha que isso é motivo suficiente para me dar um título de realeza? Você tem prova do que você está afirmando? Sim, tenho muitas provas, em abundância. Sua Majestade, comece me contando onde você mora e então descreva a sua aparência. Minha aparência física? Bem, meu querido senhor humano, eu não tenho um corpo físico. Um corpo físico me colocaria em desvantagem e seria um fardo que eu teria que carregar, tal como vocês, criaturas humanas, o carregam ao longo da vida. Eu consisto de energia negativa e vivo nas mentes das pessoas que têm medo de mim. Também ocupo metade de cada átomo da matéria física, cada unidade de energia mental e física. Talvez você entenda melhor a minha natureza se eu lhe disser que sou a porção negativa do átomo. Ah, eu entendo o que você está querendo dizer. Você está preparando o terreno para dizer que se não fosse por você, não haveria mundo, nem estrelas, nem elétrons, nem átomos, nem seres humanos, nada, não é isso? Verdade, você está absolutamente certo. Se você ocupa somente a metade da energia e da matéria, quem ocupa a outra metade? Ele responde: a outra metade é ocupada pela minha oposição. Oposição? O que você quer dizer com isso? A oposição é o que vocês, humanos, chamam de Deus. Mas você controla as mentes de 98 em cada 100 pessoas. Você mesmo disse: quem causa toda a miséria desses 98% do mundo controlados pelo diabo, senão você? Ele responde: eu não disse em momento algum que não sou a causa de toda a miséria do mundo. Por outro lado, me vanglorio disso. O meu negócio é representar o lado negativo de tudo, incluindo os pensamentos negativos de vocês humanos. De que outra maneira eu poderia controlar as pessoas? A minha oposição controla o pensamento positivo, eu controlo o pensamento negativo. Como você assume o controle das mentes dessas pessoas? Isso é fácil. Eu simplesmente entro em suas mentes e ocupo o espaço que não é usado do cérebro humano. Eu planto as sementes do pensamento negativo nas mentes das pessoas e dessa forma eu consigo ocupar e controlar o espaço. Você deve ter muitos truques e ferramentas pelas quais você ganha o controle do acesso à mente humana. Para ser claro, eu emprego truques e meios para controlar o pensamento humano. Os instrumentos que eu uso são inteligentes. Vá em frente, me descreva os seus truques inteligentes, Sua Majestade. Um dos mais astutos instrumentos que uso para o controle da mente humana é o medo. Planto a semente do medo nas mentes das pessoas e conforme essas sementes germinam e crescem,
pelo uso contínuo dos pensamentos negativos, controla o espaço que elas ocupam. Os 6 medos mais efetivos são o medo da pobreza, o medo da crítica, da perda, da saúde, da perda do amor, da velhice e da morte. Qual desses 6 medos mais o ajuda a assumir o controle, Sua Majestade? O primeiro e o último, pobreza e morte. Em um momento ou outro da vida, amarro as pessoas com um deles ou até ambos. Sua Majestade, você explicará como ganhou esse controle sobre os seres humanos? A história é muito longa para ser contada em poucas palavras. Tudo começou há mais de 1 milhão de anos, quando o primeiro homem começou a pensar. Até aquele momento eu tinha controle sobre todos os homens, mas inimigos meus descobriram o poder do pensamento positivo e o colocaram nas mentes dos homens. Aí então começou uma batalha da minha parte para permanecer no controle. Até este momento eu tenho me saído muito bem, tendo perdido somente 2% para minha oposição. O que eu posso extrair de sua resposta é que os homens que pensam são seus inimigos? Isso está certo? Isso não está certo, mas está correto. Você me dirá como realiza efetivamente esse trabalho de preparar as mentes humanas de tal forma que você possa ganhar o controle sobre elas? Tem inúmeras maneiras de ganhar o controle das mentes humanas, enquanto elas ainda não estão no planeta Terra. A minha maior arma é a pobreza. Eu deliberadamente desencorajo pessoas a acumular riqueza material, porque a pobreza em si tira a habilidade do homem de pensar. Um corpo doente desencoraja o pensamento. Aí então tenho milhares de trabalhadores na Terra que me ajudam a ganhar controle das mentes humanas. Tenho esses agentes estrategicamente colocados em todos os lugares, independentemente de raça, credo ou religião. Então vamos refletir um pouco sobre o início dessa entrevista, né, onde ele fala sobre pensamento negativo, né, que ele entra na mente das pessoas através do pensamento negativo e planta ali então uma semente que vai germinar. E aí, então, ele consegue controlar as pessoas, porque ele controla, então, 98 de cada 100 pessoas. E isso é muito interessante a gente refletir, porque realmente o nosso pensamento, ele cria, né? E todas as dificuldades que nós temos na vida surgem, né? E a gente não sabe de onde vieram os pensamentos, né? De repente, você está muito empolgado em construir algo na sua vida, mas surge um pensamento ali que você não vai dar conta, que você é incapaz, que se você fizer isso, você pode ganhar muito dinheiro, e que dinheiro não traz felicidade. Então, esses pensamentos, eles surgem na nossa mente, a gente não sabe de onde veio e acredita que esses pensamentos são nossos, mas esses pensamentos, eles são implantados na nossa mente, né, para tirar a gente do nosso propósito, do nosso foco, né? Então, quando surgir um pensamento negativo, você pode dizer cancelado, 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 e troca esse pensamento por um pensamento positivo. E nessa última frase aqui que ele fala, né, que desencoraja as pessoas a acumular riqueza, porque ele quer ter pessoas pobres e que as pessoas, ele controla, e onde ele fala que os 6 medos efetivos ali que ele utiliza, que é o medo da pobreza e o medo da morte. O medo da pobreza faz com que as pessoas elas fiquem preocupadas o tempo todo em procurar sobreviver, trabalhar ali para ganhar o pão de cada dia, onde a pessoa não consegue pensar claramente, ver as oportunidades na sua frente, porque ela está tão preocupada ali em não ter dinheiro, em não conseguir pagar as contas, que ela passa a ter medo, né, de não conseguir, e ela fica presa ali, refém, né, desse sentimento, né, que é o medo da pobreza, o medo da falta. E nessa resposta que ele fala que desencoraja as pessoas a não ter riqueza, né, porque às vezes a pessoa também começa a ter pensamentos de que o dinheiro não traz felicidade, que o dinheiro é sujo, que rico não vai para o céu. Essas crenças limitantes, todos esses pensamentos negativos também foram implantados, né, na mente do homem para que ele não prosperasse. Então, continuando aqui as perguntas, quem são os seus maiores inimigos na Terra, Sua Majestade? Todos aqueles que inspiram as pessoas a pensar e a agir de acordo com suas próprias iniciativas são meus inimigos, tais como Sócrates, Confúcio, Voltaire, Emerson, Thomas Paine e Abraham Lincoln. E você também não está me fazendo nenhum bem. É verdade que você usa homens que possuem grandes riquezas? Conforme já lhe falei, a pobreza é sempre minha aliada, porque ela desencoraja a livre
pressão de pensamento e encorajam o medo na mente dos homens. Alguns homens ricos servem a minha causa, enquanto outros me atrapalham muito. Dependendo da forma como essa riqueza é utilizada, o que você pode me dizer sobre garotos e garotas que as pessoas dizem que estão no caminho para o inferno? Você os controla também? Bem, eu posso responder essa questão somente com sim e não. Corrompi as mentes desses jovens, os ensinando a beber e a fumar, mas eles têm me surpreendido com uma tendência muito séria de pensar por si mesmos. Nunca pensei que cigarros pudessem ser uma arma de destruição, Sua Majestade. Mas a sua explicação dá um novo enfoque no assunto. Quantos se entregam a esse hábito destrutivo de que você tanto se gaba? Eu estou orgulhoso dos meus números. Milhões agora são vítimas. E o número cresce a cada dia. Em breve, devo ter maior parte do mundo entregue a esse hábito. Em milhares de famílias têm seguidores desse hábito, incluindo cada membro da família. Garotos e garotas muito jovens estão se entregando a ele. Eles estão aprendendo como fumar, apenas observando seus pais, irmãos mais velhos e irmãs. Você é um manipulador muito engenhoso das mentes das pessoas. Você usa o seu poder diabólico somente em pessoas de posição privilegiada e de grande influência? Ah, não. Eu uso as mentes de pessoas de todas as classes. Na verdade, prefiro o tipo de pessoa que não pensa por si mesma. Consigo manipular esse tipo de pessoa sem nenhuma dificuldade. Eu não poderia controlar 98 das pessoas do mundo se todas fossem hábeis para pensar por si mesmas. Estou interessado no bem-estar de todas aquelas pessoas que você diz controlar. Por isso, desejo que você me conte todos os truques utilizados para controlar as mentes. Quero uma confissão completa. Portanto, comece com seu truque mais ardiloso. Isso que você está me forçando a fazer chama-se suicídio. Mas eu não tenho o que fazer. Acalme-se, colocarei em suas mãos a arma, pelo qual milhões de co-irmãos seus poderão se defender de mim. Então aqui ele fala, muitas coisas ali que a gente pode estar atentos, como observar os nossos pensamentos. Sempre que surgir um pensamento na nossa mente ali que não está nos fazendo bem, cancela esse pensamento imediatamente e abra a sua mente para o conhecimento. Então nós podemos blindar a nossa mente com um pensamento positivo, que é a parte da oposição do pensamento negativo, que tem a maior força. Quando esse pensamento positivo, ele se instala na mente, essa porção negativa, ela não consegue nos corromper, ela não consegue entrar nas nossas mentes. Então, procure sempre estar se policiando seus pensamentos, praticando hábitos positivos e encare o medo. Sempre que surgir um medo na sua mente, entenda que o medo ele é uma ilusão, ele não existe de fato. Então, pessoal, no próximo vídeo eu vou dar continuidade ao episódio 2 e continuaremos com mais algumas perguntas aqui da entrevista, perguntas e respostas da entrevista. Caso alguém queira adquirir o livro, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Agradeço muito por ter assistido esse vídeo até o final e nos vemos no próximo vídeo.